microfone. Eu acho o seguinte, nós trabalhamos para a empresa, nós não trabalhamos para os empregados, isso compete aos empregadores fazer isso aí e passar para nós. Você vai fazer férias tal a tal dia. Pronto. Pronto, você vai dar uma escala de férias para ele. Tem 1000 empresas que programam férias, gente, em 2 meses. Agora, nós, às vezes, escolhemos, para facilidade nossa, fazer férias dentro de um mês. Você, muitas vezes, por exemplo, as férias de fevereiro, você corre dela, fala, não dá férias de fevereiro, não, pelo amor de Deus, que dá uma complicação danada. Mas se o cara fala, não, minha escala prevê férias em fevereiro, então você vai fazer de acordo com a legislação. Eu não estou falando nada. Eu vou parar por aqui, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não somos nós que vamos ficar lá olhando, esse empregado e tal, tal. Isso aí compete à empresa. Não estou falando. Isso é problema de assessoria, ok? Assessoria, muitas vezes, conta um honorário melhor. É isso que é a questão. O microfone para o José Nildo ali. Só uma ressalva. Até que ponto da reunião vai ser cortada na filmagem? Não, mas isso depois você assiste e contesta depois. Mas isso aí... Não vamos voltar nessa briga, não. Mas eu estou cortando só por informação das férias aqui. Ok? Inclusive, ele fez o sinal, ninguém viu, ele contou, né? Foi até bom. Vamos aqui com o Luiz lá, ó. Vamos, alteração no cadastro Cefaz. Luiz ali. É bom, Emílio, que você vai conhecendo todo mundo também agora. Vamos ouvir a pergunta do Luiz. Liga aí, Luiz. 2 piquinhos para cima. É o seguinte, eu tenho uma empresa aí, vou fazer alteração de cadastro, mudar o nome fantasia, até tem uma pergunta interessante, que no meio, depois eu vou pedir uma explicação dos colegas aí. Chegou um fiscal lá também e falou, olha, o seu cadastro está constando só 300 e poucos metros de construção, você tem que pôr essa área total, que é 1000 metros. Eu queria saber se isso é legal, mas tem mais coisa. Isso aí já é um complemento. E outra coisa é o seguinte, quando eu fui mudar o endereço do sócio, ele mudou de endereço, aí lá eu não estou conseguindo. Quando eu tento lá fazer, fala que tem um problema na aba, não sei o que lá, e o trem não passa. Sabe? Eu queria saber dos colegas se algum mexe muito, porque eu mexo muito pouco no cadastro, assim, alteração. Se está havendo algum entrave nos cadastros, se poderia me orientar aí, quanto ao endereço que não estou conseguindo passar fazer essa alteração. Outra coisa importante, que é nome fantasia, a empresa individual não vem lá na junta nem nada, né? E metragem também não vem em junta comercial, não põe metragem. Agora, é legal como que se funciona quando você vai fazer uma empresa. Tem lá 700 metros de área e tem 300 construído. Aí chega o fiscal, tem que ser 1000 metros no cadastro. Eu não sei o que interessa, se vai ser tão bom para eles, vai aumentar imposto, isso aí. Achei interessante, se isso é legal, qual que é o legal? É o construído ou é a área total? São informações complementares que, às vezes, o cadastro exige. A junta comercial, realmente, no contrato social, né, no requerimento de empresário, não pede área, mas os cadastros, o alvará de funcionamento, corpo bombeiro, são informações complementares que são exigidas pelos órgãos municipais. Mas lá. não seria a área construída, então? Só? Por exemplo, o alvará de funcionamento, ele pede para você a área, certo? Mas existe 2 aspectos no alvará de funcionamento. Ele está a área construída e a área de uso. Muitas vezes a área construída não é a área que você vai usar para comércio. Então você vai verificar isso. Não, para mim... Agora no Estado também... Só de curiosidade que eu falei. Mas o que vai pois aumentar não, mas no Estado, quando você vai preencher a FAQ, ela exige a área total. Então tudo bem. Certo? E algum colega poderia esclarecer quanto ao... Djalma tem, o Geraldo tem, mas vamos... Essa mudança de endereço aí do sócio não está querendo... Peraí, vamos o Geraldo discorrer ali, depois eu passar para o Djalma. Essa questão da área é o seguinte, é o que o Eli falou, a área é ocupada. Vamos dar um exemplo de um material de construção. Lá só tem 50 metros construído
que é o local de Lá é atendimento. material de construção. Exatamente. Aí, então, você ocupa o lote todinho. Então, é a área ocupada pelo comércio. O material de construção, então, vai ser o lote todo onde foi ocupado. Então, é isso que é... Não, que para mim não vai aumentar nem diminuir. Se for, Não é é só a que- curiosidade mesmo que eu tive. Não é questão de você mudar para você. Porque é a área ocupada pelo comércio. Para quê? Porque a área maior, o bombeiro só vai pagar mais e tudo mais. Aquela coisa toda. Tá? Tá, e Área quanto a você tem algum conhecimento quando está acontecendo que na mudança do endereço, está havendo na hora de transmitir, não quer transmitir. Não, Você esse- tem que fazer alteração. Hã? Esse eu não sei. Então no cadastro está tendo isso aí. Vamos ver aqui com o Djalma primeiro, depois eu passo para você, Zé. Para o Otávio também. O Otávio... É o seguinte, com relação à aba do sócio lá, quando você abre o cadastro lá, já está o cadastro e você verifica que o endereço dele está incompleto. Você entra com alterar. Você clica, você volta lá embaixo, no sócio, está lá os 2 sócios, né? Vamos exemplificar assim. Tá os 2 sócios. Aí você vai lá, dá um clique com o mouse nele, sobe lá para cima, começa a alterar os dados dele. Aí vem lá para baixo, vem descendo tudinho. Tudo que você completar aquele sócio, você põe alterar. Certo? Aí você tem que esperar, porque o sistema é lento. O sistema é lento, às vezes a gente fica lá assim pensando que alterou. Não, mas você não dá outro clique não, você espera. Aí ele pega e apaga aquela tarja azul que fica lá, não é? Ao que ele pagar aquela tarja, aí você vai e clica no outro sócio. Aí você sobe lá para cima de novo e vem alterando todos os dados dele de novo e vai alterar e aguarda. Não fica tentando não, porque senão ele acaba... Pois é, o sistema dele é um pouco difícil. É só isso aí, tá? Ok, vamos para frente então. Ok, Luiz? Ok, né? Vamos aqui com a Alessandra ali, ó. Sobre publicidade. Empresa de publicidade. Quero saber qual a melhor forma de tributação. Se tem uma tributação diferenciada para esse ramo. E em caso de doação, incentivo à cultura, se tem que emitir nota e se é tributado. Doutor Otávio. Publicidade. Você está tratando de empresa, Empresa. é uma empresa de Uma empresa. publicidade. Isso. Tá. É o seguinte, eu não tenho assim tanta competência para falar sobre publicidade não, porque eu recebo informações das empresas minhas que fazem, né, contratam empresa de publicidade, né, para fazer. Se eu não me engano, ele vai me consertar aqui se eu errar. A empresa de publicidade, ela tem que te passar uma nota fiscal de todo aquele material que ela utilizou para fazer uma propaganda ou uma publicidade. E aqueles produtos que, ou dinheiro, ou algum produto que você utilizou, às vezes ele tem imposto retido fonte. E tem que fazer uma retenção fonte também desse produto, do que você vai utilizar. Muitas das vezes, as empresas, por exemplo, montam uma peça publicitária e faz a locação de um espaço numa televisão. Aí, nesse caso, ela está alocando o espaço. Então, quem tem que te fornecer a nota fiscal referente a esse espaço é a rede onde está sendo veiculado esse material publicitário. Quanto a empresa sua de publicidade que fez toda essa matéria, né, gastou dinheiro, fez locação fora, tudo isso aí é formado um custo, né, e tem alguns coisas que você utiliza para fazer essa peça publicitária, tem retenção fonte. Tá? Eu não me recordo bem direito, não, mas aí teria que verificar. Agora, quanto à tributação, né, aí você tem que verificar se essa empresa pode ser do Simples ou não, se pode ser com presumido. Não, no Simples eu sei que ela não pode. Pois é, então não pode. Então tá certo, então não pode. Então você tem a opção de ser lucro presumido ou lucro real. Tá? Agora precisa de ter, assim, eu não tenho agência de publicidade, né? Mas precisaria também da gente dar uma aprofundada antes de você fazer qualquer algo aí, ou tomar alguma decisão para passar para algum empresário. Convém dar uma estudada nessa parte todinha antes de você tomar uma decisão para passar para o empresário, que às vezes a gente conversa aqui, amanhã cedo vai lá e passa uma decisão para o empresário, você ter conhecimento, né? Seria melhor aprofundar um pouco mais no assunto, tá?
Alguém aqui tem alguma empresa de O publicidade? presidente vai falar. Nilton, acho que você tem, não tem? Entendeu? Pode falar, presidente. Bem, ela perguntou quanto à escolha da tributação. Realmente, o que o Otávio falou, quanto à escolha, você, contabilista, que vai verificar. Ela perguntaria, ela pode optar até os 120 mil por 16%? Não, né? Não. Então é 32%. O que é a análise do 32%? O que é essa analisar 32%? Seria o quê? Você teria que competir com uma despesa legal de 68%. Se ela competir, para ficar no presumido, aí você faz a opção pelo lucro real. Se não, é o viável lucro presumido mesmo. Será que você consegue colocar 68% de publicidade de despesa? Se você conseguir, vai pelo real. Certo? Se não, você vai pelo presumido. Muitas vezes você faz esse cálculo para efeito de contribuição social e de imposto de renda. E esquece do PIS e COFINS. Que o COFINS é 7,6% no lucro real. Certo? Às vezes você está pensando em ganhando imposto de renda e está perdendo no COFINS. Então tem que saber o que vai gerar crédito para você compensar através de crédito. Porque às vezes você vai pagar um imposto de renda menor, mas quando você calcula o COFINS e o PIS, você vai ver que é desvantagem. Então tem que fazer um cálculo bem, ver o que vai gerar crédito para você de PIS e COFINS, para que você possa ver o que você vai acreditar de PIS e COFINS e verificar, e fazer um levantamento. Porque o que o Everaldo colocou aqui, os 68% de despesa, esse é corretíssimo. Quer dizer, se você imaginar que você consegue mais de 68%, até 68% de despesa, então ainda compensa, mais de 68% compensa lucro real. Mas aí, e o PIS, COFINS? Aí você tem que fazer o levantamento. Se dentro desses 68% de despesa, o que vai gerar crédito de COFINS e de PIS? Então, tem que sentar bem para verificar isso. Quanto à publicidade, não tenha dúvida que o PIS e COFINS não gera crédito antecipado de maneira nenhuma, certo? Então, se ela está favorável pelo lucro presumido no imposto de renda, ela vem para o PIS e COFINS. Não tem crédito nenhum, não tem nem jeito de eu colocar, depreciação que eu vou arranjar, mercadoria que eu vou arranjar. É muito pouca coisa. Tem mais uma pergunta, né, que é a questão da doação, do incentivo à cultura. A empresa tem que fornecer a nota? Ela tem que pagar esses impostos? Bem, qualquer doação que você fizer é de livre e espontânea vontade, certo? Não, a empresa vai receber. Vai receber. Vai receber. Qualquer doação que você receber é doação. Essa doação não tem fundo certo de investimento, não. Agora, incentiva a cultura. Como que a doação do Instituto Cultura está recebendo? Ela vai fazer um vídeo, né? Um projeto FICA. Vai fazer um vídeo para o Estado. O máximo que vai acontecer é ela não ser tributada na doação, mas o resto não é nada. Você deu porque você quis. Recebeu? Não tem? Não, eu vou receber. Não, eu estou recebendo. Se está recebendo, se eu vou optar pelo preço, estou recebendo doação. Toda a doação que você receber, doação, ela não tem custo, tem? Se ela não tem custo, eu não tenho despesa, certo? Eu não tenho despesa, fica uma coisa, porque se você receber uma doação e você coloca como despesa, se for com real, uma mata a outra. O que adiantou eu colocar 100 de cá e 100 de lá do outro lado? Fica o dito não dito. Mas qual o documento? Seria, mas poderia ser uma despesa. Peraí, deixa ela complementar, pode falar. Qual é o documento que eu vou fornecer para ele? Para ela que deveria dar a doação para você através do documento. Dá um recibo. É só um recibo. Não, se for a doação for em numerário, obviamente vai ser recibo. Ok? Agora, se for serviços prestados, quem está fazendo a doação tem que emitir uma nota de doação. Ele vê uma nota de empenho. For órgão público, vê uma nota de empenho para você. Certo. Muitas das vezes, o que a gente faz? Faz-se uma nota fiscal da entrada daquele numerário na empresa. Mas ele não é tributado. A empresa doação, não tem que pagar esse imposto. Depende da situação, a sua situação. Se for lucro presumido, Aí tem que ela não compõe a base no lucro presumido? Tudo aquilo que não for não operacional da sua empresa, logicamente vai compor a base.
Tá ok, obrigada. Mais algum questionamento? Vem aqui no Carlos, aqui, ó, Emílio. Ó. Você conheceu o Carlos aqui, ó? Rapaz, é o seguinte, o primeiro MEI que apareceu para mim foi um MEI com alteração de atividade. Quem fez para ele lá, colocou fabricação de materiais de construção. Era um serralheiro. Serralheiro é prestação de serviço. Ele chegou lá hoje... Tem o KINAI, né? Tem o KINAI de serralheiro, mas fizeram para ele como fabricação, fábrica, né? Ele foi na prefeitura, como é que ele me procurou? Ele foi na prefeitura fazer a nota fiscal de serviço. Chegou lá, não, você não faz serviço. Você é fabricação de artefatos. Você não... Aí ele foi lá, ele me conhece, né? Falou, vou lá no Carlinho. Chegou lá, falei, isso aqui, MEI, fazer, como é que eu vou proceder? Como eu nunca fiz um MEI, como eu vou proceder à alteração desse MEI? Ele responder para ele? O Djalma está querendo responder ali, deixa eu passar o Djalma, depois eu passo para você. Deixa o Djalma trabalhar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Você quer falar? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. O que mais está tendo nesse MEI são cadastros que foram feitos errados e a prefeitura está caindo em cima. Certo? Eu tenho alguns que eu fiz lá. E acontece o seguinte, a partir do momento que você vai fazer qualquer alteração, você tem que ir para o processo da junta comercial normal. Vai na junta comercial, faz a alteração no requerimento, tem um NIR e tudo, faz o cadastro, vai para a Receita Federal, para a Prefeitura, inclui tudo. Paga as taxas normais. Paga as taxas normais com um desconto, tá? A taxa do MEI, ela é 51 e alguns, eu não lembro centavos. Ah, é? Mas tem desconto um pouquinho a mais. Comparando com as outras empresas, tem um desconto. Mas o resto é tudo normal. Otávio, pode falar aí. Vamos ouvir aqui, pessoal. Eu fiz uma também agora recente. Você não pode esquecer de colocar o ME na hora lá. Você vai o nome da pessoa, o CPF e o ME. É ME na frente. Tá? O nome da empresa é o nome da pessoa, o CNPJ, o CPF e ME. E outra coisa, a hora que você for fazer também, já tira o uso do solo, o número oficial também que a prefeitura está exigindo. Tá corpo de bombeiro, bombeiro, vigilância, que é o caso se tiver também. Mas e a prefeitura está exigindo também a certidão DHP do contabilista. Porque senão ela não faz, tá? Pois é, mas deixa eu só... Foi até bom essa pergunta aí. Mas ele continua MEI ou já vocês estão falando uma alteração para transformação de simples? Ele continua MEI. Continua MEI. Mas é o sistema, né? Você tem que colocar ME na frente. Porque não que vai ser microempresa, quando ele é constituído, ele não leva o ME, né? Não. Não leva, não. A junta exige. Devolve. Agora me fala uma coisa. E o capital social dessa empresa, então? Já que nós estamos alterando? O capital social é o seguinte. Ele não tem nessa capital. alteração, você pode alterar o capital. Vamos ver aqui, pessoal. Já você põe pode um valor. Põe um valor lá, não tem problema. É porque aquilo ali vai servir agora de um documento para que ele possa fazer abertura de contas bancárias, né? Essas coisas assim. E o pessoal vê muito isso daí, o capital, né? Quer dizer, tá virando uma empresa isso aí, ué. Tá. É isso mesmo. Rapaz, é isso mesmo. É a publicidade política. Obrigado. Fala, Geraldo. Na verdade, o meio, ele só é meio para efeitos de alterações, só a Constituição. Depois da Constituição, qualquer alteração, ele se torna a mesma forma de uma empresa individual. Só que ele é como o Osmir falou, o nome lá, o CPF, o MEI. Então, mas me parece que o Djalma comentou aqui que tem um desconto na taxa também. Sim, tem o desconto, sim, porque a taxa do MEI é diferenciado, sim. Mas com desconto, o procedimento de alteração tem um desconto. Na Cefaz, a única observação aqui, Cefaz, você tem que levar um empresário lá, você não faz o cadastro via internet, não. Você tem que levar um empresário lá, acompanhar ele e ajudar a pessoa lá a inserir os dados no sistema, senão fica errado. Igual eu fiz, eu acompanhei o meu empresário lá para fazer o cadastro. Não se faz via internet. Leva ele lá que ele já assina, e a inserção de dados você tem que auxiliar a pessoa lá da atendente, tá? Esse, no caso, ele não fez inscrição no Estado ainda, porque a atividade estava errada
E ele também não fez, só fez na prefeitura porque foi, aliás, só fez o KNAI na prefeitura porque saiu, né? O CAI, aliás, saiu, né? Ele foi lá e já pegou. Mas o bloco ele não conseguiu fazer porque a atividade era Mas fez como fábrica. O CAI já sai, automaticamente por uns 15 dias já sai o CAI. A inscrição estadual Ele não vai tem sair inscrição. com data retroativa do registro que ele fez. Mas ele não fez inscrição, ele não foi lá. Mas você vai ter que tirar a Vai inscrição. ter que fazer? Vai ter que fazer. Fazer e dar baixa, porque ele é serviço. Não. Se for serviço... É serviço, ele é então serviço. Então você não mexe lá com o Estado. Exatamente. Você já não mexeu, já não mexe. Ele não tem inscrição lá, então, porque ele não foi lá. E, na realidade, a atividade dele é serralheiro, ele é serviço. Ok. Mas aí agora você toma cuidado aí, porque tem algumas empresas do Simples Nacional, da qual ela não tem atividade relacionada ao ICMS, e você futuramente for pleitear um enquadramento Simples Nacional, eles não aceitam se não tiver inscrição estadual. É porque o Estado está realidade... denegando todas elas, tá? Ok, vamos ouvir o Halley aqui, o Halley. Otávio, no caso aí, o cadastro estadual, a pessoa tem que ir onde para fazer isso? Qualquer VaptVupt que você faz, onde tiver, você pode ir com o empresário, eles fazem. E a municipal também? O municipal é via preenchimento de todo via preenchimento normal, né? Preenchimento normal, e bombeiro, vigilância também é normal, tudo. Bombeiro, tudo normal. Tudo. Apenas o Estado que tem que ir lá, a pessoa, a prova tem que ir lá fazer. Passa para o Zé Walter. Só uma informaçãozinha. Eu fui vítima na junta comercial, que falaram que está tudo saindo lá, e preenchi até a FIC da prefeitura, e cheguei lá, saiu o Estado, saiu o CNPJ, tudo beleza, da prefeitura falar que ainda não estava fazendo lá. Eu aguardei, eu estive lá hoje, isso tem o quê? Mais de uma semana, estive lá hoje, disse que não está fazendo tudo, lá só vai requerer o número oficial e bombeiro, aí uso do solo. Então, é uma informação de que não devemos anexar nos documentos da junta dos documentos da prefeitura. Corretíssimo. Everaldo. É sobre esse assunto, não. Esse da prefeitura? Não. Só quero falar para vocês que aqui está a réplica, certo, das 3 raças, que devemos dar para aquele pessoal que deve vir do outro estado para o estado de Goiás. Para o estado de Goiás. É no encontro que nós vamos ter aqui no dia 2 de novembro. Não, 17 e 18 de novembro. Então, o pessoal vem dos estados, nós vamos dar essa réplica para cada um deles. Não vai, todo mundo vai ganhar, mas nós vamos fazer a réplica. E outra coisa que eu quero avisar para vocês, que iniciamos a construção da piscina, e se Deus quiser, daqui 60 dias nós temos a nossa piscina para a gente poder descansar e fazer alguma coisa, tomar um banho, né, na piscina. Passar um frio lá na piscina. Josenildo, sem polêmica, você gostaria de falar da eleição do CRC? Eu não sei porque você está insistindo em polêmica, né? Eu estou sendo muito... Não. Eu estou sendo muito democrática. Pelo contrário. Eu não gosto que quando 2 democratas discutem, não vira democracia nenhuma, sabe? É óbvio, né? Na verdade, assim, o que eu tenho para falar para vocês é sobre as eleições do Conselho. Provavelmente, todos os senhores já devem ter essa informação. Foi publicado no jornal O Popular, foi publicado no Diário Oficial, que as eleições vão ocorrer dia 10 e 11 de novembro, certo? Os votos são exclusivamente pela internet. Então, esse ano vai ser uma eleição bem tranquila, você está lá do seu escritório, pode votar. São 3 chapas lá no Conselho, é a chapa 1, a chapa 2 e a chapa 3, certo? A composição dessas chapas também estão publicadas nos jornais. A chapa 1 é a chapa do sindicato. Apesar de eu fazer parte do sindicato, eu estou na chapa 2. Mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que a gente é livre e estamos numa democracia, né? Então, nós temos, inclusive, espaços aqui, é óbvio, eu acredito que tem que ser muito bem aberto para
para que todas as chapas tenham oportunidade, é óbvio, de mostrar suas propostas, fazer um trabalho perante a classe contábil, né? Então, as propostas, provavelmente todos os senhores vão receber isso via e-mail, depois também vão receber correspondência, eu acredito que todas as chapas irão estar fazendo, né, esse trabalho dessa forma, e as composições deverão ser apresentadas aos senhores dessa forma. E, óbvio, se tiver algum espaço do próprio sindicato, assim como o conselho, assim como as universidades, todos os lugares, convidar todos os componentes da chapa, com certeza estaremos todos aqui para poder nos apresentar e falar um pouco sobre as propostas que temos para apresentar para os senhores, para poder estar fazendo essa gestão de 2012 a 2015 lá no Conselho, né? Então, para é isso que eu tenho a falar. conhecimento do pessoal, quem é o encabeça a chapa de vocês? Olha, o cabeça da chapa é o Elione. Elione. Certo? O Elione, eu acredito que todos os senhores devem conhecer. Ele foi conselheiro lá do Conselho, certo? Foi um dos considerados, digamos, oposição. Provavelmente eu também devo ser considerado oposição aqui na casa. Então, eu acredito que oposição e oposição se compõem e faz a chapa contra a situação. E essa é uma situação inovada também para o Conselho, que nós não temos situação. Nós vamos brigar de igual por igual entre as chapas, porque o Conselho está sobre interdição, os senhores sabem, né? A gestão do Conselho está afastada do Conselho, até que se venha apurar todas as denúncias que foram feitas. Isso os senhores também poderão ter acesso às informações do que está sendo dito aqui através do blog transparenciacontábil.blogspot.com, certo? E também muitas das matérias estão publicadas no Acordo 1340, também foi publicado no Diário Oficial. Nada do que está sendo dito aqui é novidade, é público, certo? E do que é público, todos nós temos acesso para poder ter essa informação. Ok. Isso. Então, é isso que eu queria falar e obrigado, então, pelo espaço. Ok. Presidente, espaço também para sua chapa, quer falar alguma? É na outra agora, né? Hã? Cada dia uma. Não, mas eu tô bonzinho hoje. Se quiser fazer alguma recomendação, algum aviso aí. Ô, Fábio, que dia que nós fomos na Não, mas na fica junta? direitinho aí, ó. Fica direitinho, né, para os internautas te Que ver lá. dia que nós fomos na junta? Então deixa não, na próxima. Não, tem pauta mais não. Então, antes dessa pauta, eu tenho uma pauta aqui ainda. Fábio aqui, um recadinho. Não, é só reforçar, eu já falei na semana passada, mas já tem gente ligando ainda e tomando conhecimento, inclusive para os internautas também, é a questão, quem entrou na escrituração fiscal digital a partir de 1º de julho, certo? Conforme está lá no artigo 44 da IN 389 de 99, IN 389 de 99, artigo 44, as empresas que entraram a partir de 1º de julho na escrituração fiscal digital, tem 30 dias para escriturar e autenticar, encadernar e autenticar os livros fiscais referentes a janeiro a junho, a 30 de junho. Todos os livros fiscais em que a FD substitui, né? E aí vem a questão, o livro de inventário é um dos livros que a FD vai substituir. Eu tenho que fazer inventário em 30 de junho e encadernar e autenticar? Eu tive no estado e perguntei, eles falaram que apenas aqueles que tiveram inventário nesse período, de janeiro a 30 de junho. Ou seja, aqueles que têm substituição tributária, que levantaram em 31 de maio o inventário de peças e bebidas quentes. Fora esse, não tem que fazer limite de inventário, segundo eles falaram. Só os livros restantes. Agora, é bom encadernar, porque me parece que hoje, aquele prazo que encerra amanhã, aliás, aquele prazo da encadernação do pessoal que não encadernou no início do ano, referente ao ano anterior, né? Que dia que 1º de setembro vai chover, multa aí para quem... Mas é para quem vai querer multa, porque o prazo foi dado de prorrogado, né? Entendeu? E também poderá vir também o prazo, a multa com relação a quem não encadernar os livros com base no que está exigindo o artigo 44 da 389. Então, é correr...
Esse 2011, janeiro a junho de 2011. Ok? Só isso. Sobre esse assunto? Um outro? Então vou ouvir o Djalma aqui primeiro. Eu queria a ajuda dos colegas. É o seguinte, eu fui procurado hoje por um, provavelmente, futuro cliente meu. É uma academia. Ele profissional que trabalha com ele. E uma das coisas que ele me relatou, eu acho que está errado. Eu não sei se vocês podem me ajudar. Os alunos frequentam a escola, pagam a mensalidade lá, e no final do mês ele tira uma única nota. E ainda está no processo manual. Isso está certo ou está errado? Tem que tirar nota por aluno ou é uma por mês? Fábio. No caso de academia. Pode ser tirado uma por mês. Né? E essa nota vai ser tirada para quem? Que ele colocou lá, clientes diversos. Como é que eu vou fazer REST DMS? Nota manual ainda. Me parece que eles têm um número lá, né? Espera aí, deixa o presidente responder aqui. Depois nós volta a palavra. Deixa o Everaldo falar aqui, eu passo o microfone agora para você. Eu faço realmente uma coisa da academia, cada um tem sua nota fiscal mês a mês. Cada um, o CPF, inclusive, eu entro em brincadeira, na época que saiu a nota fiscal, para que você emitisse a nota fiscal eletrônica, ou a outra nota fiscal, aqui em Goiânia, é nota fiscal eletrônica. Então, o que aconteceu? Ele colocava diverso, quando eu ia apresentar a DMS, eu tinha que colocar um CPF. Aí ele me colocava meu CPF, tudo, ó. Aí eu fazia uma danação de... Assim como os motéis, certo? Então, ele tirava a nota, tudo meu nome também. Então, eu fui no motel, aquela brincadeira. Certo? Então, seria... Agora tem um acordo no motéis que pode até tirar, certo? Mas tem um controle muito rígido, certo? O ideal é que tire nota por nota. Ok, vamos ouvir a Divina ali. Acho que a Everaldo concluiu. Pode sim tirar uma única nota, desde que ele faça um convênio, vá na Secretaria de Finanças e verifica se o CNAE permite tirar com esse protocolo que tem lá. Mas, caso contrário, é individualmente. Não são todas as atividades, não, né? Não são todas as atividades, não. Okay. Algumas atividades, igual ele falou, os hotéis, os motéis, oficina de costura, aquelas costureiras que faz customização, que faz reparo, conserto de roupa usada, esse trem, esses podem. É só ele ir lá na Secretaria de Finanças que ele vê se pode academias, ou não. Né? Exato. Não, escola de academia não. Não? Aí. Escola pode. Escola pode. Tá, academia. Ok. Mais algum? Quem quer falar? Não, quer falar sobre si? Fala aí, Fábio. Espera aí. Desse assunto mesmo, sobre a escola. O Everaldo falou aí, fica no mesmo caso. A escola também tem que fazer para cada aluno, né? Lá, a escola que eu faço serviço para ela tem mais ou menos uns 1.800 alunos. 1.800 provas, 1.800 notas. Mas a escola ela é permitida fazer, mas de acordo com o que a Divina colocou. Tem que ir lá na Finanças para ver se o CNAE permite. Mas eu acredito, como você tem que informar despesa para imposto de renda, é melhor emitir o nome de cada aluno. Não sei. Né? Já fica pronto para o efeito. Geraldo. Então tá. Passou? Pessoal, mais alguma dúvida aí? Eu tenho mais uma. Então, deixa o Aldo ali primeiro, depois... Lá, Emílio, no Aldo lá. Não deixo, não. Minha mulher não deixa, não. Ó. Aliás, não é nem dúvida. Eu só queria saber do presidente Everaldo se ele já colocou no espaço do jornal, do sindicato, a nota com relação a esse evento sobre transparência social e cidadania. Porque como a inscrição encerra amanhã, e o evento vai acontecer no dia 2 de setembro, né? Portanto, já estamos quase na antevéspera, seria interessante que os colegas tomassem conhecimento e, caso interessassem, fizessem a sua inscrição e participassem. Eu repasso o pedido para a pessoa responsável pelo espaço contábil, que eu passei para ele, Fábio. Pois?
Passei para você? Passei, senhor. Passou Não não? no e-mail, não. Ainda falei para você a Né? respeito, você foi lá e leu. Sobre? A transparência e cidadania. É aquele negócio de cidadania, Fábio. Você não leu lá? Eu não li, não. Meu Deus do céu, você foi no meu computador, eu vou passar para você agora. Cidadania? Fábio. Mas não recebi. Pelo amor de Deus. Não, Olha, agora eu lembrei. Agora lembrou, né? Mas não passou o e-mail. Eu passei o e-mail, Fábio, arroba, tá lá de jeito. Vou colocar hoje à noite ainda. Ô Aldo. Vai ser colocado. No espaço contábil de amanhã, vai sair. Promessa aqui do Fábio. A data é amanhã. Qualquer coisa você liga para o Aldo e pede mais. Djalma. Tem mais uma perguntinha aqui. Um empresário e a sua esposa e uma irmã, eles têm 4 empresas distintas, cada um tem um nome, certo? Para ele continuar enquadrado no Simples, o que precisa acontecer? São parentes. Todos participam do mesmo quadro social? Todos. São 4 empresas, onde o quadro social são sempre os 3. Aí é só o faturamento dela. Faturamento. Aí não vai envolver percentual de capital, porque está todo mundo misturado. Pois é, no caso seria o faturamento, não atingiu os 2.400.000. Certo? Agora é 3.600 a partir de janeiro. A partir de janeiro, mas tudo bem. Eu posso abrir a empresa e eles com 1/3 ou 1/4 pessoa e ele ficar só com 5%, e isso pode tirar ela do Simples Nacional ou não? 1/4 pessoa, ele sendo sócio com 5%, sim. Pode. Vai ser excluído ou não? Ou pode continuar Não, no Simples? aí é outra empresa que ele tem a participação dos outros 5%. O Geraldo, eu gosto do Geraldo sempre tem. Para fazer isso aí, nenhum deles Tá falando não. pode participar com mais de 10%. Tem claro? Para fazer isso aí, Gravando. Para fazer isso aí, nenhum deles pode participar mais que 10%, porque depois o Geraldo confirma, se ele participar pelo menos de 1 a 10%, a todas as outras têm dúvida. É isso, Jeff? Não, então vamos discutir. Aqui, ó. Deixa o Geraldo. Fala, Geraldo. São 3 empresas ou 4 empresas? 4 empresas. Essas 4 empresas ultrapassam 2.400.000, a soma. Então, todas as 4 podem continuar no Simples, dentro microempresa ou empresa de pequeno porte, depende da situação de cada um. Se o faturamento das 4 não ultrapassar o limite de 2.400, todas poderão ser no Simples Nacional, independente do capital de cada sócio. Geraldo, só que é o seguinte, a hora que constituir a quinta, provavelmente vai extrapolar. Aí você tem que analisar, essa quinta vai ser um sócio que vai participar das que estão hoje aí você tem que analisar o seguinte. E um olha, neutro. É um sócio neutro e um sócio do grupo. Pois é, esse sócio do grupo. Do grupo tem 5%. Aí esse sócio que já participa desse grupo, ele não pode participar dessa outra empresa mais dos 10% que o Everaldo falou. Tá? O Fábio achou uma pergunta aqui. O parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123. Né? Qual que é? Parágrafo 3º? Parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123. Lá no inciso 4 ele fala o seguinte: não poderá se beneficiar do Simples Nacional a pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por esta lei complementar, desde que a receita global ultrapasse 2.400.000. Então, se ele está com menos de 10%, né, eu acho que não vai ter problema. Não, é o que comentou. É o que o Geraldo falou. No caso, dentro do mesmo grupo, então ele já está, todo mundo tem capital acima de 10%, aí vai pelo faturamento das 4. Só que ele vai ter que atender esse inciso, e como ele tem outras empresas, os outros incisos você vai analisar. Complexo. Ok. Ô, Geraldo. Peraí, vamos ouvir o Geraldo aqui. Djalma,
tem que analisar o seguinte, já tem 4 empresas. Essas 4 empresas não ultrapassam 2.400.000, não tem problema. A 5ª empresa, os sócios dessas 4 participar de outra, porque olha lá, a lei diz que ele participar mais de 10% de outra empresa. Então, o sócio dessa aqui, ó, não pode participar da 5ª mais 10%. Se ele participar menos de 10%, não prejudicou em nada. Ok. E se a empresa for em outro estado? Não importa, não importa a unidade de federação. Ok. Tá? O Wendel lá. Desde que não ultrapasse os 2.400.000, ele pode ter até 50 empresas. Levanta aí, Wendel. Deixa o Wendel comentar lá. Não, não é comentar, é pergunta. Tá tendo como já compensar o DAS ou não? Como? Compensar o DAS. Pago a maior duplicidade. Em duplicidade. Até agora eu não vi nada a respeito disso, não. Só restituição. Eu tô com um problema desse lá. Foi pago, meu cliente tirou na internet, pagou, o outro filho dele foi lá e pegou em duplicidade. Não tem. O que você vai ter que fazer? Você vai fazer o pedido de restituição, você exclui a parte do ICMS, lá do DAS, tira o comprovante de pagamento, cópia, contrato social e o extrato. Faz o pedido de restituição na Receita Federal, lembrando-se que você tem que excluir a parte do ICMS. Quanto o colega perguntou, o Luiz perguntou ali, se pode sócio, até outra colega perguntou, no Distrito Federal você não pode participar mais do que de 2 empresas. E ser microempresa, lá no Distrito Federal não pode. É o estado estado, né, é o distrito lá, que o único estado que eu vi isso daí. Você não pode participar mais do que 2 empresas, senão você perde todos os benefícios fiscais que o GDF lá fornece para as micro e pequenas empresas, tá? O microfone, peraí, Nelson. Microfone pro Nelson. Aí, Nelson. Saiu também que o DAS, quem estava devendo o DAS poderia parcelar. Alguém tem informação sobre isso? A partir de 8 de janeiro, né? A partir de 8 de janeiro, onde vai entrar em vigor a lei, aí vai ter parcelamento até 60 meses do DAS. Tá? Eli? Oi? Mas, olha, essa pergunta até eu estava querendo fazer ela. Mas olha a incoerência. Se a empresa está devendo agora o Simples, eu já tenho caso, ela está desenquadrada. Se não existe parcelamento agora, ela não vai ter outra opção a não pagar. Para que o parcelamento, então, depois? Na realidade, porque geralmente a mudança de opção é 31 de janeiro. Se sair até 8 de janeiro e você tiver tempo de cumprir a notificação com o parcelamento, provavelmente muitas retornarão ao Simples. Aí é o entendimento que a lei deixou. Eli, mas olha aqui, ó. A empresa já está desenquadrada. Ela tem 30 dias para pagar ou parcelar. Então ela não tem condições. É só pagar, não tem condições de parcelar agora. Não, mas ela vai ficar sem pagar e vai desenquadrar. É que ela vai desenquadrar. Já automaticamente passou os 30 dias e desenquadrou. Mas é que eu estou falando. Tem uns casos que talvez ela vai ser sujeita, vai beneficiar. Mas como aquelas que receberam a notificação da prefeitura, por exemplo, é 30 dias. Então, elas vão ser excluídas. A própria notificação da prefeitura diz, para 30 dias não resolver sua situação, 2012 você está fora. É o caso que eu estou falando. Pois então, essa não tem opção, não, é pagar e pronto. Quem recebeu a notificação em fim de dezembro, talvez ainda cai na bacia das almas. Deixa eu fazer um alerta aqui. A Secretaria da Fazenda está fazendo uns comunicados aí para as empresas do Simples Nacional. Telefone e também uma cartinha que está mandando aí, falando que a empresa está devendo ICMS. O que o Estado fez? Autuou aquela parcela do ICMS e gerou o auto de infração no sistema. Muitos dos nossos clientes estão recebendo essa notificação e estão guardando ela, não está mandando para a gente. E quando ele pede para calcular o Simples, a gente calcula sem saber aquela que foi autuado o Simples Nacional, acaba pagando o ICMS 2 vezes.
Então, toma mais cuidado aí, que eu estou com um problema na Cefaz desta natureza. Secretaria da Fazenda fez a autuação fiscal durante 3 meses. Meu cliente guardou a notificação dentro da gaveta e pediu para fazer os pagamentos das guias. E recebeu agora a notificação do pagamento. Aí eu questionei ele, por que que ele havia guardado aquilo lá, né? Aí me trouxe um transtorno tremendo. Aí eu tive que entrar com recurso extraordinário no CAT, direcionado à presidência do CAT, demonstrando que aqueles ICMS oriundos dos autos de infrações estavam devidamente pagos. Isso por quê? Esse recurso extraordinário ele tem que ser pedido extraordinariamente, porque se ele for ordinário, ele vai ser julgado daqui 2, 3 anos. Então, é o cuidado que você tem que ter na hora de fazer essa defesa aí, para que o cliente nosso não possa ser desenquadrado do Simples Nacional. Vocês sabem que agora em outubro a Receita Federal vai publicar o edital, né? A Prefeitura está mandando as notificações, em setembro faz a depuração todinha, e no mês de outubro é publicado o edital, no qual a Receita Federal dá o prazo de 30 dias para aquele contribuinte sane aquela irregularidade. Então, com a Cefaz está acontecendo isso. A Cefaz está autuando quem não está pagando o DAS normal. Ela só está autuando só a parte dela. Toma cuidado na hora de fazer os cálculos. E foi pedido pela Secretaria da Fazenda, que eu tive esse problema, de que, se isso acontecer, você tem que ir lá e retificar no período DAS, daquele período de competência, você tem que colocar que o imposto ICMS está com exigibilidade suspensa, e você tem que colocar o número do auto de infração ali. Ó. Aí você tem que retificar desde janeiro até agora, para o sistema fazer a complementação. Senão, não passa lá na Cefaz. O pessoal da Cefaz também está fazendo auditoria no sistema do Simples Nacional, tá? Otávio, só para entender o que você colocou, na sua defesa extraordinária, você manda o DAS pago e o Estado está aceitando como compensar lá? É porque é o seguinte, ele faz a autuação e eu paguei o DAS completo, posterior, certo? Aí o que é feito? É feito um recurso extraordinário. Esse recurso é direto à presidência do CAT. A gente entra dentro do estatuto do CAT, tem lá o recurso extraordinário, modelo de defesa. Aí você vai com recurso extraordinário. Não, correto. Sobre o recurso extraordinário eu conheço. Eu queria saber se eles vão acatar isso. Não, estão acatando. Porque você recolheu após ser autuado. Certo. E a multa autuada é bem superior à multa que você recolheu espontâneo. Mas aí é o seguinte, é o caso que ele me disse. Se eu recolhi após o auto de infração, vai gerar um resíduo e eu tenho que recolher esse resíduo. Ok, aí veio o resíduo. Vai recolher o resíduo, tá? Então, ok. Essa preocupação que nós tínhamos, porque na realidade ele vai procurar vai pagar o auto de infração. Agora, esse valor que pagou, você requereu como crédito do auto de infração. Correto. Do pagamento. Então, porque uma vez sobrando resíduo, vai ser compensado. Fala, Carlos. Eu tenho um caso desse, recebi ontem, né? O cliente chegou no escritório, é uma guia de outubro de 2009. Já tinha feito tudo entregue, né? Aí ele falou, Carlos, calcula essa guia para mim até o dia 25. Eu calculei, dia 25 e tal. Ele foi lá, pagou a guia. Só que chegou um auto ontem para ele, do dia 22 de agosto. Exato. Né? Mas o auto está com o dia do dia 22 de agosto. Ele pagou dia 25. Uma guia de setembro de 2009. O recebimento do auto dá para entrar com defesa nesse aspecto. Se você pagou dia 25, recebeu o auto dia 26, você não tinha conhecimento do auto, então o auto é nulo. Tem que observar a data do recebimento. A data do recebimento. Boa notificação, ok, valeu. Pessoal, uma licencinha por favor. Só um alerta, hoje o colega esteve aqui comigo, que a empresa dele foi excluída do Simples, pelo fato de estar havendo retenção de 11%. Né? Por quê? Porque lá a legislação fala que só pode haver retenção de empresas do Simples Nacional as que tiverem no anexo 4. Então, está no anexo 1, no anexo 3 ou 5, que tiver havendo retenção por locação, cessão de mão de obra, eles estão excluindo. Só o alerta. Ok.
Está saindo dela. E se ela presta serviço por determinada empresa, e ela, coitada, a pessoa fez a retenção dela, aí ela vai ser excluída por imposição da outra que fez a retenção? Se a outra está impondo, obedecendo a legislação, se houve realmente cessão ou locação de mão de obra... Mas não está obedecendo, que não é, se ela for no anexo 3, não era para reter, mas ela envia e eu quero reter. E ela, para não perder o cliente, ela deixa reter? Não é o fato dela... Está até perdendo. Não é o fato dela ser do anexo 3. Se ela estiver fazendo um serviço que há motivo de retenção, eu acho que quem está retendo está correto. Então, ela não saiu porque houve retenção, não. Ela saiu porque a aplicação do anexo estava errada. Não, na realidade, correto é o 4, ela está no 3. Tem uma empresa, só acabando, é uma empresa seguinte, ela elabora todo o serviço na sua sede, porém ela tem que colocar aquele serviço na fachada da empresa. Então, quer dizer, ela presta 95% do serviço na sede, mas ela vai lá porque tem que colocar na fachada na empresa. A empresa que está tomando o serviço quer por tudo fazer a retenção dos 11%. Quer dizer, a pessoa, o responsável pela tomadora, ele está cumprindo, ele está tirando a responsabilidade dele, fazendo o compromisso dele. Agora, tem que ver uma parceria entre isso aí, ou então perder o cliente, porque se o cliente, o tomador de serviço, insistir em fazer a retenção dos 11%, obviamente é o que o Fábio está colocando aqui. Ela vai para o anexo 4, ou então ela vai ser excluída do Simples. Né? Então, eu tinha um caso desse, eu orientei meu cliente assim, analisa o seu cliente. Ele é importante para você? Tem um faturamento ótimo? Porque caso contrário, você tem que dispensar esse cliente, ou ir para o anexo 4, onde a sua tributação vai ser modificada. Ok? Agora, se alguém tem... Mas o ato dele colocar essa coisa, essa é essa mão de obra? Porque ele não, tá... Não. Tipo assim, eu também considero que não, mas o tomador de serviço, ele quer resguardar os direitos dele. Eu contratei uma fachada, o cara fez o serviço, trouxe aqui para entregar. Eu discuti isso, e é com a multinacional, e a multinacional não quer aceitar. Aí eu falei, Fábia, o anexo 4... antes de você falar, o Geraldo está na frente, que deixa só um pouquinho. Essa questão é bastante complexa, é que o Everaldo colocou. Olha lá no artigo 115 e 116 da Instituição Normativa 971. O que é a cessão de mão de obra? Porque as empresas que estão insistindo em fazer retenção, elas estão considerando determinados serviços prestados como cessão de mão de obra, que não é cessão de mão de obra, porque lá, quando é cessão de mão de obra, vou dar um exemplo onde eu estou tendo problema. A empresa, uma empresa, inclusive, ela presta serviço aqui do sindicato, manutenção da central telefônica. Ela cedeu a mão de obra para o sindicato? Não. Porque os trabalhadores que vieram de lá para fazer a manutenção estão trabalhando sob o comando da prestadora de serviço. Não é sob o comando da contratante. Então, não é cessão de mão de obra. E está fazendo a retenção. Aí, o que eu orientei o meu empresário? Agora, eu estou quase fazendo que nem ele falando, passar para o anexo 4. Porque é o risco que eu estava temendo e que está acontecendo, que o Fábio falou, é o desenquadramento. Entendeu? Porque não é cessão de mão de obra. Se não é cessão de mão de obra, não se fala em retenção. Correto? É o que eu falei. Se for o caso de cessão de mão de obra, tem que reter. Agora, tem que analisar se é ou não. Aqui no artigo 191, da IN 971, fala, lá no parágrafo 2º, a ME ou a EPP que exerça atividade tributada na forma do anexo 3 até 31 de dezembro de 2008 e tributada na forma do anexo 3 e 5 a partir de janeiro de 2009, todos da Lei Complementar 123 de 2006, estará sujeita à exclusão do Simples Nacional na hipótese de prestação de serviço mediante cessão ou locação de mão de obra, em face do disposto no inciso 12 do artigo 17 do parágrafo 5º H do artigo 18 da referida Lei Complementar. Fábia. Da IN 971.
Parágrafo 2º. Deixa a Divina falar lá, depois o Everaldo. Mas, gente, é necessário para fazer essa colocação dessa placa lá de uma mão de obra. A mão de obra que é cessão, ela não é eventual, ela é diária, ela é consistente. Por exemplo, no caso da segurança, que está lá no anexo 4, da construção civil, aquela parte lá da acessório da construção civil, são pessoas que estão permanentemente prestando serviço naquele local. Esse caso aí, há necessidade de uma prestação de mão de obra para poder complementar o serviço. Pois é, o que eu estou dizendo, não é todo o serviço. Exatamente. Que é. Aí tem que se analisar, tem que ver lá o artigo 117, 118, 119, que o Geraldo falou aqui. É só ele levar a copa da IN, mandar um ofício, e eles não vão fazer, porque isso não tem que ser diferente da lei. Mas o Geraldo frisou bem aqui. Ele falou certinho, quer dizer, eu estou falando, são concordando. trabalhadores que não estão sob a coordenação ou a hierarquia da empresa de lá. Não, e é esporádico. É esporádico. Olha aquelas que estão lá na X4. São pessoas que estão lá dentro da empresa todos os dias prestando serviço com contratação de mão de obra ou de serviço. Agora, digamos que eu vou colocar a placa na fachada lá, quer dizer que eu vou jogar essa placa lá do meu escritório para poder cair? Não, é necessário ter, para terminar o serviço, a mão de obra especializada da minha empresa. Correto. O Estado queria reter de uma empresa nossa, eu levei lá e conversei e anexei a lei, não está retendo mais. Deixa eu ver tem o 115 que dá o conceito do que é cessão de mão de obra. 115? Que é o artigo 115 da IN também, 971. Diz o conceito de cessão de mão de obra, locação, e em seguida dá os serviços que caracterizam. Testando. Ok, vamos ouvir o Everaldo aqui. Olha, bem, o que eu me preocupei foi o seguinte, que o Fábio falou, todas aquelas empresas que reteram o imposto dela, ela está saindo pro lado simples. Não é bem assim. Assim, se está no anexo 3 ou 5 e tiver sofrendo retenção, não tem choro nem vela. O que ela tem que correr é com a empresa e argumentar legalmente que não cabe aquela retenção, porque se tiver a retenção, a Receita não está perguntando. Eu discordo do Fábio, não é porque ele está me retendo que eu estou caracterizado como cessador de mão de obra, cedor de mão de obra, não é isso mesmo. Ele está retendo porque há uma precariedade da empresa, assim como acontecendo com a Arisco, na época que saiu essa lei de retenção, que ele estava retendo todo mundo, e eles me pediram para me ir lá, mostrei para o contador, eles abriram mão imediatamente. Agora, ele está retendo, eu abri mão, é melhor, mesmo que retenha, eu prefiro ficar no anexo 3 daí, gente. Eu não vou perder porque uma pessoa, uma empresa, cometeu a prerrogativa de querer reter de mim. Isso que eu quero falar. Então, eles podem até querer fazer isso, certo? Mas se ele provar que aquele serviço não é, certo? É fato de gerador de mão de obra, então ele pode continuar. Se me perdeu o imposto que ele reteu, ele vai pagar normalmente o outro, só isso. Ele pode recorrer, mas ele vai excluído, ele vai. Porque ele tem que brigar primeiro com o seu cliente. O cliente, ele está me pagando bem, eu vou brigar com ele, está retendo, então pode reter. Vamos ouvir o Geraldo aqui, peraí. Essa questão eu estou sofrendo com a governadoria aqui, aqui, com o pessoal lá, que é tapado, acho que é que nem aqueles cavalos de carroça. Aí, agora é o seguinte, voltando. No meu entendimento, mesmo que a empresa esteja no anexo 3, o que significa? Ela não cede mão de obra. Que vocês podem ir lá no anexo 4 e ler direitinho, que lá na própria Lei Complementar 123, que está enquadrada no anexo 4, ela é realmente a cessão de mão de obra. Vamos dar um exemplo muito claro. Limpeza. Aí vai trabalhar sob o comando da contratante. Agora, no meu ponto de vista, o que deve fazer? Discutir primeiro o que a Divina falou. Só que tem duas empresas aqui que não tem jeito. Aí, o que eu estou falando? Olha, se você destacar na nota fiscal e depois aproveitar isso, você está assinando uma certidão para que você seja desenquadrado. Então, você tem que contestar. Não destaca na nota e não compensa, porque aí você pode entrar com uma defesa. Correto, é isso aí que tem que ser. E no caso, lá na IN 971, vê o conceito de mão de obra, fornecimento de mão de obra, que acho que está no 115. Pois é.
verificar isso. Agora, como o Everaldo colocou, seria ideal, seria até bom você antecipar o desconto, se pudesse compensar. Mas é o que você colocou, se compensar, é assinar o atestado de desenquadramento. Ok? Mais algum? Vamos esticar o problema ou vamos ver o Goiás jogar? Não, hoje é o Vila, né? Não, o Goiás. Dois piques. Estava fora do país, voltou com patrimônio. E outra, raiz. Espera aí. Fora do país. Fora do país. E raiz, a outra. Zé Walter. Raiz. Deixa eu fazer a pauta que aí nós passamos. O Luiz lá para nós. Esqueci seu nome aí. Como? Seu nome, depois você fala para mim. Alteração de cadastro. Alteração de cadastro? É no Estado. Alteração. Luiz. Colega aí. Fala seu nome para nós. Alessandra. Alessandra. A minha empresa é uma empresa de publicidade. Então, ela recebe doações. Eu vou pôr publicidade aqui, Alessandra, e da hora de fazer a pauta, você expõe o assunto. Okay. Você quer passar o vídeo aí? Né? Mais alguma pauta? Não, né? O Carlos aqui, ó. Já está aí, já, né? Pode falar. Alteração do MEI, alteração de atividade. Ok. Só? Ô, Geraldo, vem para nós aí, para a mesa aqui. Tem a Josenilda ali, ó. A respeito da chácara lá do sindicato. Política. Ao professor Aldo aí. Transparência e cidadania. Bom, depois você, qual é o seu nome? Eu esqueci. Emílio? Emílio. Alô, Emílio. Vamos passar para o Everaldo aqui. Passa. Ei, pessoal. A pessoa me mandou esse e-mail, aí eu vou, toda segunda-feira ele vai soltar a mensagem da semana. Vamos ver essa mensagem para nós. Aí, se vocês quiserem mandar a mensagem, a gente coloca na próxima, certo? Conta uma antiga lenda que na Idade Média um homem muito religioso foi injustiçado, acusado de ter assassinado uma mulher. Na verdade, o autor do crime era uma pessoa influente no reino e por isso, desde o primeiro momento, se procurou um bode expiatório para acobertar o verdadeiro assassino. O homem foi levado a julgamento, já temendo o resultado, a forca. Ele sabia que tudo iria ser feito para condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo dessa história.
O juiz também estava combinado para levar o próprio homem à morte. Simulou o julgamento justo, fazendo uma proposta ao acusado, que provasse a sua inocência. Disse o juiz: sou um profundo religioso e por isso vou deixar a sua sorte nas mãos do Senhor. Vou escrever em um pedaço de papel a palavra inocente e no outro pedaço a palavra culpado. Você sorteará um dos papéis e aquele que sair será o veredito. O Senhor decidirá o seu destino, determinou o juiz. Sem que o acusado percebesse, o juiz preparou os 2 papéis, mas em ambos ele escreveu o culpado. De maneira que naquele instante não existia nenhuma chance do acusado ser livre da forca. Não havia saída, não havia alternativa para o pobre homem. O juiz colocou os 2 papéis sobre a mesa e mandou o acusado escolher um. O homem pensou alguns segundos e, pressentindo a armação, aproximou-se confiante da mesa. Pegou um dos papéis e rapidamente colocou na boca e engoliu. Os presentes ao julgamento reagiram surpresos, indignado com a atitude do homem. Mas o que você fez? E agora? Como vamos saber o seu veredito? É muito fácil, respondeu o homem. Basta olhar o outro pedaço que sobrou e sabemos que acabei engolindo o seu contrário. Imediatamente o homem foi liberado. Então, isso é uma mensagem que, nasquelas maior dificuldade que a gente tem, a gente tem esperança para sair dela. É só usar um pouco a inteligência que Deus nos deu, né? Tá? O juiz quis fazer um julgamento de bonzinho, né? Acabou se dando mal. Já que nós começamos com essa mensagem aí, eu vou partir para a pauta 6 aqui, a pauta do Aldo. Dá o microfone para o Aldo lá, vamos ver. A transparência e a cidadania. O Aldo lá. Passa, Aldo. Passa para o logo. Depois. Boa noite, colegas. Boa noite. Transparência social e cidadania, eu até enviei para o... Quer falar aqui na frente? Não, Aldo. Para o pessoal dos internautas. Transparência social e cidadania, nós encaminhamos para o boletim do sindicato um conteúdo para que pudesse ser veiculado e todos os colegas tomassem conhecimento desse evento que estará acontecendo no estado de Goiás, como prévia da primeira Conferência Nacional sobre Transparência Social e Cidadania. É um evento que está sendo promovido pelo governo federal, que a gente cumprimenta, a gente saúda, né, esse acontecimento, porque se tem uma coisa no Brasil que a gente precisa ver estimulado é a transparência nos atos, principalmente que possam inibir a corrupção, e exercício esse da nossa cidadania. Então, vai acontecer agora em Itaberaí, no dia 2 de setembro, a primeira etapa no estado de Goiás. Goiás foi dividido em 5 regiões, e essa etapa, aliás, que vai acontecer nas 5 regiões, serão no mês de setembro e no mês de outubro. E para essa regional que vai acontecer em Itaberaí,
vão ser reunidos ali 33 municípios da Grande Goiânia e municípios aí próximos dessa cidade e de outras cidades próximas de Itaberaí. Mas o fato que a gente quer realçar é que nós, contabilistas, embora a gente fique sabendo assim muito pouco pela imprensa de um evento dessa natureza, é uma coisa que a gente fica feliz com o acontecimento, mas também devemos participar dele. Então a gente está solicitando ao Everaldo que não somente compartilhe isso com todos os colegas aqui reunidos e os que estão assistindo essa reunião nossa aqui hoje, é que se inteire através do site que nós deixamos também aí na página do nosso informativo, para que os colegas tomem conhecimento. A inscrição encerra-se amanhã, dia 31, o prazo final é dia 31, inscrição gratuita, mas nós vamos ter como fórum de debate, de discussão, 4 temas que vão ser debatidos ali, mas que, de certa maneira, vão trazer para nós, profissionais da contabilidade, um conhecimento profissional adicional muito interessante. Eu não estou aqui agora com o conteúdo desses eixos temáticos, mas os colegas poderão acessar o site e vão tomar conhecimento desses conteúdos. E eu tenho certeza que, ao participarmos desse acontecimento, a gente vai estar agregando mais conhecimentos que ali vão ser disponibilizados naqueles debates, além de nós estarmos também promovendo a nossa cidadania. Eu tenho percebido que o Brasil, se tem uma coisa que tem infelicitado o nosso país, é a chamada corrupção, não é? O exercício das atividades públicas ou daquelas atividades que têm alguma coisa a ver com o público, por indivíduos, por pessoas que são de má índole, pessoas mal intencionadas e que chegam ali e se aproveitam do espaço que tem para usurpar e nos roubar, afinal de contas. Então era isso. Deverá sair no boletim do sindicato, os colegas estão melhores informações a respeito disso e participem. Obrigado. Obrigado você. Bom, nós estamos falando de cidadania, de exemplo. Vamos falar de política, então, agora. Josenilda, o mesmo espaço que nós, sobre a eleição do CRC, o mesmo espaço que nós concedemos a chapa 1, vamos conceder também a chapa 2 ou 3? Chapa 2. 2. Boa noite aos colegas, e eu acho que você está equivocado, eu não vou falar de política. Ah, não? Não. Mas então, aproveita e fala, depois você fala outra. A política teremos tempo para poder estar falando dela, mas o meu assunto, eu estou aqui agora para falar como conselheira do sindicato. Certo? Como conselheira do sindicato, eu tive esse final de semana lá na chácara, que houve a reposição dos lotes em virtude da Ferrovia Norte-Sul. Então, fiquei estarrecida diante de tanta destruição na chácara. Sei que o Everaldo tem sido assíduo numa batalha em defender, em não deixar que isso tivesse acontecido, mas ordens judiciais, às vezes, têm que ser cumpridas e determinadas dessa forma. São pilhas e pilhas também de madeira lá empilhadas. E eu tive conversando também com um dos funcionários da Valec e me deparei com algumas situações que eu como conselheira da casa, e falando aqui no nome de todos os contabilistas, todos os associados da casa, peço uma explicação da diretoria e da presidência em relação às negociações feitas lá na Valec, em relação à entrada da Ferrovia Norte-Sul. Uma delas é que eu tomei conhecimento de que todos os associados que têm casa, que tinham as casas construídas lá dentro da chácara, receberam suas devidas indenizações. Mas o sindicato, a área, a terra nua, não foi indenizada, porque provavelmente está existindo algum empecilho ou outras forças maiores. Por quê?
a situação da negociação, isso não foi trazido ao conhecimento nosso, associado, e eu acho que a chácara é um patrimônio nosso. Assim como começou a discussão em relação à não entrada da chácara, trouxe-se aqui a todos nós associados se iríamos entrar na justiça ou não. E isso foi, até nesse momento, nós tivemos conhecimento. Né? Daí para frente, a gente não teve mais conhecimento de que forma foi feitas essas negociações lá dentro, junto com o Valec e sindicato. Certo? Então, uma situação é que, se os associados, os contadores que tinham casa dentro lá da chácara, receberam suas indenizações, por que o sindicato ainda não recebeu a indenização da terra nua? E outra coisa, de que forma aquela madeira vai ser agregada ao patrimônio do sindicato? E por que, e cadê também o plano de ação de replantio das árvores, de uma benfeitoria que vem em prol desse dinheiro? Né? O que está faltando? Eu só gostaria de ter conhecimento, porque eu faço parte da casa, não tive conhecimento de forma alguma do processo, mas eu gostaria de ter conhecimento do processo, se fosse possível, que me fosse passado, inclusive, uma cópia, ou para todos nós, né, dessa negociação, e o que está faltando para o sindicato receber o dinheiro que já está disponível lá pela Valec para ser repassado para o sindicato. Essa colocação que eu queria fazer. Obrigada. Presidente. É tão simples, né? A diretoria está aberta a todos aqui. Você sabe da minha luta para que aquela ferrovia não passasse naquele local. Convidei todo o pessoal da diretoria e do Conselho Fiscal, inclusive a pessoa que está falando. Porque a madeira que está lá, ela foi colocada o seguinte. Eu acho que primeiro deveria ter conhecimento para depois falar alguma coisa. Sabe o que aconteceu? Colocaram a madeira lá. A mulher, a bióloga, foi lá para me assinar que nós estamos doando 627 de madeira. Metros de madeira. Aí eu perguntei para ela, aonde a senhora achou 625 madeira ali? Se a senhora quiser, vá lá e meça. Tem 300 metros de madeira. Então, pelo que está escrito, é 600. Então, eu, preservando o patrimônio do sindicato, não aceitei essa negociação. Agora, quantas casas, a senhora pergunta para os donos das casas que vendeu. E quanto à indenização, você sabia quantos eles estão querendo dar pela indenização da chácara? 90 mil reais. Eu acho uma vergonha. Por isso que eu fui o único da diretoria que fui contra a não aceitar e pensei e vou colocar uma assembleia, certo, para que a decisão. Mas, gente, quando eu falo qualquer coisa da minha vida, eu falo e provo. Então, estou pegando provas de para frente e para trás, quanto que foi a indenização de cada fazenda daquela. Enquanto eu não tiver segurança disso, com advogado e tudo, eu não colocarei a público, porque seria chovendo molhado. Então, é isso que eu tenho para a senhora falar, que, pelo menos, a presidência aqui realmente defende o patrimônio do sindicato, sim, certo? Não estamos pegando nada de ninguém, a madeira está lá, não tem 600 metros, e eu não vou aceitar o valor da madeira, mas ainda pediu a casa que foi derrubada, que foi colocada, tirada de janela, solicitei para ele que aquele entulho fosse colocado no local lá para que eu tampasse o buraco da erosão. Eles prometeram que ia trazer no dia, no outro dia, carregaram o entulho. Por que você não perguntou também que eu fui lá e fotografei toda a madeira que estava enterrada? E o senhor Hélio, que estava, que é o engenheiro, que eu falo de público agora, veio com uma conversa, depois veio com outra. Então eu exigi que me entregasse toda a madeira que estava escondida para eles carregar.
E para onde que foi o entulho, certo? Que a senhora deveria ter conhecido, conversado com eles também lá, para onde foi o entulho que eles carregaram? Não sei se eles venderam, não sei o que aconteceu, mas acontece que na faixa de 80 metros, ele não deixa fazer nada. Tirei fotografia de todas as mazelas que estão fazendo lá dentro, a respeito de pegar, jogar lixo na nossa área, jogar, eles comem, faz as marmitas, jogava lá, tirei as fotos de tudo e critiquei para os diretores da Valete. Por que não falaram isso também? Então, é isso que está acontecendo, graças a Deus, eu posso olhar no olho de cada um. E já para, eu sou honesto. Só isso. Não vamos delongar muito, não, tá? É só porque, mais uma vez, eu acho que isso está indo em desencontro com o termo que o próprio presidente, a diretoria, assinou junto com a Valec, concordando com todos os termos que estavam no acordo. Então, como que você pode concordar com as máquinas, entrarem no sindicato, na chácara, e depois você pode discordar e não entregar os documentos para se receber a indenização? Porque aí eu já acho que você aí entra em confronto consigo próprio. A própria diretoria entra em confronto com isso. Tem um documento assinado pela presidência, por todos os diretores, concordando com a entrada das máquinas na chácara e com todos os acordos, inclusive com o valor da indenização. Então, questionar o valor da indenização depois, que já concordou, e outra coisa, e o dinheiro, esse dinheiro ele já pode ser trabalhado dentro do próprio sindicato. Senão, o que acontece? Se esse dinheiro for depositado em juízo, aí sim, o sindicato está trabalhando contra nós associados. É prejuízo para nós ficarmos numa situação e num impasse desse. Porque uma vez concorda e no final depois só fica faltando a documentação, o próprio sindicato fica indiscreto diante de uma situação assim. É interessante, parece até que as palavras que você está fazendo aqui são palavras de alguns diretores aqui dentro. Então, eu sei que falaram por isso para ir afora, e as palavras deles foi essa. Olha só, não é só o acordo não, dona Joselilda. Eu tenho uma ata gravada pela pessoa da Valec, passei 2 horas negociando com eles. Agora, aceitar entrar é uma coisa, aceitar a indenização é outra coisa completamente diferente. Então, nós temos correspondência enviada para aquele local, nós solicitamos 600 mil. E eu tenho mais provas ainda, que eu quero pregar a prova também, que pagaram valores anteriores. Então, eu só estou usando a prova. Agora, falar aleatoriamente, sem embasamento legal, é muito fácil, certo? Agora, se Deus quiser, eu não tenho receio nenhum, que o que eu fiz foi tudo embasado à diretoria, enfrentei a diretoria, porque ela queria que eu fizesse aquilo que não estava dentro de mim, certo? Eu estou tranquilo. Agora, se a diretoria, se a Assembleia, a diretoria aprovou uma coisa e eu fui contra, se a Assembleia votar para receber a merreca de 90 mil, amanhã eu dou o documento e acabou. Está resolvida a questão. Agora, se o senhor quer isso, receba a merreca de 90 mil. Quero fazer para você. Eu só quero, na qualidade, como diretor, como conselheira da casa, ter acesso a todo o processo, certo? Para que esse impasse seja resolvido de acordo com um acordo com todos os associados, que é do interesse de todos nós. Certo? Senão, eu acredito que deve ser chamado, então, um representante da Valec, que está envolvido nas negociações, para que dê esclarecimentos, né, e se resolva isso da melhor forma possível, que fique bom para nós, associados, e não que traga prejuízo para o próprio sindicato, diante de, às vezes, um dinheiro ir parar em juízo, depósito em juízo, trazendo, talvez, aí, custas de processos judiciais e emperrações e mais emperrações, e que, de repente, não venha trazer nenhum benefício para nós. Sabe o que eu sugiro? Espera um pouquinho. Deixa eu fazer uma assembleia aqui. Peraí. Sabe o que eu sugiro? Vamos continuar Janilda, isso aqui. A assembleia não quer que... Janilda, vá até o fim. Eu apoio você em tudo para descobrir tudo que aconteceu na Valec. Eu dou o meu aval, minha assinatura, tá bom? Vocês querem continuar esse assunto aqui ou quer mudar o pessoal? Então vamos mudar. Com o Zé Walter aqui, ó, Emílio. Microfone para ele. Agora é o José Walter. Pode falar. Antes aí,
Eu gostaria que o Otávio participasse da mesa conosco ali, Otávio. E o Geraldo também fizesse companhia lá, Geraldo, vai. Por favor. Será que você vai dar uma de Adair? O Adair até hoje não quis sentar na mesa conosco aqui, ué. Pode falar, Zé Walter. Só espero que nós tenhamos as nossas reuniões do Aravante, né? E que tudo isso seja resolvido na diretoria e no conselho. Porque aqui é o nosso grupo de estudos. A pergunta é o seguinte. Um casal foi para os Estados Unidos há mais ou menos 4 anos. E lá eles constituíram um patrimônio, com serviços lá, constituíram um patrimônio aqui. Vieram, tem mais ou menos 15, 20 dias. A pergunta é, eu sei que tem que fazer declaração para a saída do país. Não fizeram, porque acharam que por bem não fazer, porque eles não sabiam se eles iam ter como ficar lá. Né? Que foram assim mais ou menos, debaixo do pano. Tem declarações deles lá, de tudo, inclusive da mudança que mandaram e todo o dinheiro que mandaram para cá. Pergunto, tem que fazer uma declaração agora ou só o ano que vem? E a segunda depois vai ser da raiz. Vamos resolver essa. Ao seu lado, o Ivandro responde essa pergunta. Tem que fazer declaração de imediato, retorno ao país, declarando todo o patrimônio que ele veio. Esse patrimônio tendo, como você falou, toda a documentação que comprova o envio desse dinheiro para cá, dessas remessas para cá, via bancária, não terá nenhuma tributação aqui. Será vinda todo o investimento no país sem nenhuma tributação, pois ele já foi tributado na origem. Tá. O fato dele não ter feito a declaração de saída definitiva do país, com 12 meses, ele já justificaria fazer. Deve fazer a saída, porque ainda está dentro do prazo. Está dentro das exigências de fazer a saída ainda. Então, ele deve a de saída também. Entendeu? Espera aí. Alguém mais quer comentar a respeito aí? Eu, quer falar não? No caso, Zé Walter, na hora que ela for fazer a declaração na relação dos bens, ela vai colocar nas duas colunas, na coluna atual e na anterior, repetir os mesmos valores, né? Para não dar divergência, senão ficaria como se o patrimônio fosse todo adquirido nesse ano, aí não teria como eu justificar, ficaria difícil de justificar esse aumento patrimonial, variação patrimonial. Só isso aí. Agora, eu não acho que haveria necessidade de fazer declaração de saída, já que ela já retornou, é só fazer de retorno mesmo. É porque senão dá aumento no ganho, como se fosse a variação patrimonial, ela fica zero de um ano e fica como se fosse só no ano. Não, mas no caso de retorno do país é porque ela é isento, então ela tem que repetir nas duas colunas, do anterior e o atual. Isso aí é informação da própria Receita. Alguma coisa mais, Evaldo? Assim, meu microfone. Eu só gostaria de mais uma questãozinha, que vai ocorrer a primeira vez fazer essa declaração. Já venceu o prazo. Alô? Tem, para fazer esta declaração agora, ela vai ser uma declaração especial? Vou informar que é de retorno? Como que é? Eu nunca tive esse caso, não sei. Fala, Isa. Ela é uma declaração de retorno, é feita pela oportunidade da chegada no país. Tem um prazo, eu não me lembro de cor, mas tem um prazo. O Dail aqui acho que deve estar procurando até os detalhes. O Fábio vai pesquisar aqui na perguntas e respostas aqui e. Não? Tem o número da pergunta? Hein? Então lê. Passa o microfone para ele ler, Zé Walter. Não, mas vai demorar aqui, você já tem aí. Então tá ok, o Fábio vai pesquisar aqui e ver se... Quer falar alguma coisa aí, Otávio?
109 a 161. Pergunta. Fala do RAIS agora, então, Zé Walter. Então. O Fábio, inclusive, eu já fiz essa pergunta e ficou de nós fazê-la aqui. Até o ano passado, quando fazíamos a RAIS, quando a pessoa recebia férias no mês, a gente colocava, hipoteticamente, a pessoa recebe R$ 1.000 por mês, ainda não é 2 salários. Mas entrou de férias, vai receber 1/3 a mais. Então vai para 1.333 e uma dízima. Aí a gente colocaria 999 lá, nas horas extras. Esse ano não aceitou. E quem ganhou 1.020, eu vou falar o caso, foi para 1.360, me parece. E chegou para receber o PIS, falar que ele recebeu mais de 2 salários. Como é que devemos proceder nesse caso, ou ele não vai ter direito ao 14º salário? Se bem, e analisando que no anexo 1, o que se deve declarar? Fala das férias mais 1/3, de acordo com o artigo 7 da Constituição Federal. Geraldo, quer falar sobre isso aí, não? No meu entender, é uma injustiça nesse caso, que quando num mês ele passou 2 salários, né? Aí ele perde direito, mas infelizmente perde mesmo, tá? Não achei nada, lugar nenhum, que fizesse essa ressalva referente às férias, porque ele recebeu mais de 2 salários em qualquer mês, ele perde o direito do abono. Tá o microfone lá para o alto. Deixa eu complementar aqui, Zé Walter. Tem acontecido demais lá no nosso escritório. O que a gente tem feito? Tem tirando a cópia da RAIS e entregando para o funcionário também a cópia do recibo de férias. Pronto, está aqui, o que eu posso te fazer para você é isso. A única coisa que a gente tem feito no escritório é isso, porque não tem como alterar isso. Eu tiro a cópia e a cópia do recibo de férias para ele, entrego para ele. Então você vai lá na caixa lá e ele te dá a explicação. Ok. Aldo. A respeito desse assunto do... Tá, beleza. Esse assunto do PIS, eu quero assim relatar um fato inusitado que aconteceu comigo. Não sei se isso chegou a acontecer com algum dos demais colegas aqui. Uma trabalhadora, nós informamos na RAIS o seu salário, né, que ela estava recebendo, normalmente. O fato é que a remuneração dela extrapolou os limites da RAIS para que ela pudesse receber o PIS. O abono. Então ela foi na caixa para receber o PIS, não recebeu, em função de que tinha recebido o salário maior, e levou isso à empregadora, à sua empregadora, né, a cliente, e a cliente nos chamou vamos dizer assim, a responsabilidade. O que fizemos para prejudicar essa trabalhadora, visto que ela, nos seus empregos anteriores, sempre recebia o PIS e agora estava sendo prejudicada. Ela queria saber quem ia pagar o PIS da sua empregada, né? Nós esclarecemos que foi em função de que estava sendo informado o seu salário efetivo, o seu salário real, e em razão disso foi que ela não teve condições de receber o PIS. E a informação que ela deu é de que nas outras empresas onde ela trabalhava, que o contador pagava o salário de tal forma que o seu PIS não fosse prejudicado. Quer dizer, então, é um tipo... E aí a cliente perguntou por que razão nós não estávamos procedendo da mesma forma. É algo que a gente relata aqui com uma certa preocupação, porque se tem colegas que se prestam a esse tipo de serviço, né, dá margem a esse tipo de coisa que acaba deixando a gente em situação embaraçada. Era isso aí. Realmente, e esse problema do PIS, junto à Caixa, já tem que ter um cuidado, tá bem. Eli, só para comentar também para o Zé Walter, porque se ele modificar lá na RAIS o valor de divergente que foi recolhido na GFIP, vai dar divergência lá no Ministério do Trabalho, e nós vamos chamar ainda a empresa dele para fiscalizar, pelo menos a indireta, né, porque deu divergência entre a RAIS e a declarada GFIP. Então, por isso que não deve. Correto. Onde que eu quero chegar é justamente isso, porque a fama
do contador junto com os funcionários da Caixa, que muitas vezes a Caixa comete erros gritantes e fala que é o contador. Então, nós temos até que, de vez em quando, ver se o Fábio consegue lá junto ao Fundo de Garantia, não sei se ele tem acesso, pessoal da Caixa. Quando acontecer isso, não falar que é o contador que está errando. Porque muitas vezes é erro da Caixa, a Caixa que comete o erro. E fazer isso que o Otávio está falando aí. Tira uma cópia da RAIS, tira uma cópia do Olerite ou do recibo de férias do mês que impediu dele receber o 13º e manda ele caçar os direitos dele, né? E não é falar. Agora, justamente, o funcionário da Caixa manda mensagem para o empregado, que o empregado fala cada asneira para todo mundo aí, que o pessoal sempre reclama. Agora, uma fórmula, esse pessoal que tem um salário quase chegando ao limite, uma forma de você programar para ele é fazer as férias dele 15 dias no mês, 15 dias no outro mês. Às vezes, ajuda alguma coisa. Programa, as férias dele, ele tira 15 dias de férias no mês e 15 dias de férias no outro mês. Aí pode... Pois é, mas é o que eu estou falando para você. É programação, né? Que se interessa. Acho que a maneira correta, como o Otávio citou aí. Peraí, E você também disse. E eu creio que se o empregado procurar os direitos dele, ele vai encontrar. Porque, na realidade, ele não recebeu mais que 2 salários. Não, é lógico. Férias não é salário. Okay. Quer dizer, embora tenha tido uma indenização a mais, continua sendo aquela outra parte como indenizatória. Deixa eu comentar aí para mim. Pode falar aí, daí. Tudo já foi dito aí, mas o que tem que ter cuidado é de dividir a remuneração das férias conforme a competência, certinho. Tanto na CEFIP, porque a base de cálculo do Fundo de Garantia da Previdência é a mesma que vai ser informada na RAIS. Então tem que ter sempre o cuidado de dividir a proporção das competências certinho. E no que se refere às férias, 15 dias não pode ser fracionado. O máximo que pode ser 10 dias. Não, eu estou dizendo, vamos supor, por isso que eu voltei para você. Você concede as férias do dia 15 de um mês ao dia 15 de outro mês. E a competência, no RAIS é competência, não é período. Não pode ser fracionado dessa forma.